Mudita. Sanguete o Dansoki Chonanla Janchu Bardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinsoki Pe Sonanki Drola Penche Sangue Drupacho no Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Sangye Chodan Tsoki Chonanla Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pe Sonanki Drola Penti Sangye Drupacho. Rinpoche não passou da nascente aqui. Sombropa de Guilato Sol, Cholantu, Bropa de Sol, Propa Célula de Guilato Sol, Xação Chapa de Guilato Sol, Madame. Mudança de implante aqui, nutrição, Bropa de Guilato Sol, Propa Célula de Guilato Sol, Xação Chapa de Sol. Mudança de implante aqui, nutrição, Bropa de Guilato Sol, Sol. Célula de dilatação, processo de dilatação. Então, como que vocês ficaram depois do nosso último encontro, que a gente compreendeu como que todas as coisas surgem da mente, estão dentro da mente? Foi isso? Quais as questões que vêm daí? Não adianta a gente ir adiante sem ter bem entendido essa parte, que a nossa parte de hoje é consequência disso também. Oi, Lama. Sim? Eu tenho uma pergunta que é uma dificuldade, acho que talvez uma apreensão racional muito grande, né? De a mente existir e ao mesmo tempo não existir, assim, né? Enquanto não ser ela ser uma vivência, talvez, uma experiência, né, de claridade e possibilidades, né, e coisas que surgem nessa luminosidade, mas para mim é muito confuso, assim, da onde surge essas coisas que surgem, sabe? Eu tenho essa dificuldade de entender, não sei se eu me fiz entender com a minha dificuldade. Sim, sim. É engraçado porque a gente faz isso o tempo todo. Eu lembro um trecho do livro Zen Pastoreio do Touro, que ele fala sobre o touro. Então ele diz o touro é tão óbvio que os chifres dele tocam o céu, é impossível esconder o touro, mas a gente não enxerga o touro, né? Então é uma metáfora exatamente dessa situação. A sua mente faz isso o tempo todo, né? Todos os pensamentos que surgem, todas as imagens que surgem na sua mente, surgem por quê? Na sua mente, na nossa mente, né? Na mente, então, todos os pensamentos, as imagens, todos os processos mentais que surgem, eles surgem a partir do quê, né? Então, o que a gente tem de uma forma didática, assim, né? O que a gente tem no nosso contínuo mental, que seria esse fundamento universal, né? Básico, esse fundamento universal,
o texto fala muitas vezes, né? Nesse espaço da nossa mente, que é esse o fundamento universal, que é o que dá, o que faz com que a mente exista. Por exemplo, a gente está aqui, a gente só tem, a gente, nós, né, nossa existência, nós estamos aqui graças a algo que nos dá um suporte. Quem nos dá o suporte é o planeta Terra, né? Ele nos dá o suporte. Toda a nossa existência acontece, a gente retira do próprio planeta Terra. Todos os nossos alimentos, nós andamos em cima, nos apoiamos, né? Damos uns pulinhos para voar um pouco de um lado para o outro, mas sempre, nunca abandonamos a Terra. Não sei quando a gente pega um foguete, né? A gente nunca abandona a Terra. A Terra, ela dá o fundamento. Nós existimos por conta da Terra. Sem a Terra não haveria a humanidade, né? Nós não estaríamos soltos no espaço, né? Então a gente tem esse, então esse fundamento universal que ele está falando é aquilo que permite que a mente exista, né? Que a mente se manifeste. É um aspecto fundamental da mente. Então, por conta desse fundamento, por isso que é fundamento, né? Desse fundamento universal, a mente ela se manifesta, né? Quando a mente se manifesta, nós observamos duas características fundamentais da mente, que só nós separamos didaticamente, né? Duas características fundamentais. Isso é o que a gente estuda o tempo todo. A mente, ela é o quê? Ela é a união de vacuidade e de claridade, né? Quando a gente fala de claridade, nós não estamos falando de luz material. A gente está falando de uma capacidade de compreensão, uma capacidade intelectual, entende? É uma lucidez mental. É isso quando a gente fala de lucidez, de tudo, um entendimento, capacidade de entendimento, capacidade de aprender, capacidade de raciocinar, essa é uma inteligência, o aspecto inteligência da mente. Quando a gente fala de vacuidade, não é o vazio do vácuo. Isso é apenas um símbolo, né? Quando a gente fala de vacuidade, a gente está querendo dizer que nada, não existe nada que a gente possa, nenhuma característica que a gente possa atribuir à mente que cole nela. Ela é vazia de características. Ela é vazia de conceitos, ela é vazia das nossas caixinhas de compreensão. Significa que tudo que você pensa que é a mente não é nada disso que você pensa. Então, a vacuidade é nesse sentido, de que ela transcende a nossa capacidade, né, da nossa mente habitual de, tá vendo? E também tem outros aspectos, né? Ela, assim como o vácuo, assim como o espaço, né? A mente ela é desimpedida, ela abrange todo o universo. Ela não está contida num lugar só. Ela é vasta, ela é desimpedida. Ela não está aqui, não está apenas aqui e, portanto, não estaria ali. Ela tanto está ali quanto está aqui, como está em toda parte. A mente está em toda parte. A mente está em toda parte, a gente está falando a minha mente, né? A mente de todas as pessoas, a mente de todos os seres, a mente das formigas, a mente das abelhas, a mente dos bandidos, dos assassinos, a mente de todos os seres está em toda parte. Ela não é restrita a nada. Ela é vasta e desimpedida. Então, assim, os seus limites, ela não tem limites, né? Os seus limites atingem os limites, os confins do espaço, do universo, né?
com todos os seus universos, ela transcende os universos. Porque tudo isso cabe dentro da mente. Se nós pensamos o nosso universo inteiro, a mente concebe o nosso universo inteiro. E quando nós pensamos, sim, mas existe um universo onde as coisas são o contrário do que as coisas são aqui, a nossa mente concebeu ele. Então, tanto o universo onde a gente vive, como um universo hipotético, paralelo, cabem dentro da nossa mente. A nossa mente também está nesse universo paralelo, entende? Assim, o limite da mente não para no limite do universo. A gente não consegue imaginar um limite para o universo. Mas, assim, se o universo tiver um limite, a nossa mente não para ali. E ela consegue abranger outras possibilidades de universos que não diferentes, outros, né? Então, ela é vasta nesse sentido, né? E desimpedida, e sem limites. E pelo fato de ela não ter nenhuma solidez, ela tem ela permite que todas as coisas possam se manifestar, porque ela não faz objeção, não atrapalha, ela não causa anteparo, não impede nada, né? Quando a gente fala que a mente é desimpedida, não é só no sentido de que nada impede a mente, é no sentido também de que a mente ela não impede de nada, ela abrange tudo, ela recebe tudo e permite tudo, né? Nesse sentido. Então, esse fundamento universal carrega as nossas experiências, todas as nossas memórias de todas as vidas e todas as nossas experiências e todos os nossos hábitos. Isso está presente ali, é um lugar onde registra tudo, carrega tudo, né? Então, esse fundamento, quando as formações, quando as nossas tendências kármicas, ou seja, os nossos hábitos, eles despertam, porque do momento da nossa morte, nós entramos no estado de inconsciência, no estado de sono profundo, sono sem sonhos, né? É o estado o que a gente chama de clara luz, não é percebido por nós como clara luz, é percebido como a escuridão e a ausência de qualquer sentido, de qualquer compreensão, de qualquer inteligência. Se a gente não enxerga a luz, a gente não existe, a gente não acessa essa inteligência. Então a gente entra num estado de um coma profundo, onde nada se manifesta. A gente fica nesse estado durante algum tempo e depois a mente começa a funcionar e nós entramos no estado onde as imagens surgem na nossa mente. É o estado da mente do sono com sonhos. É a correspondência que existe. Então, quando essas formações kármicas, essas tendências kármicas começam a surgir, a mente ela tem uma qualidade que é essa qualidade de inteligência, que permite a manifestação, ela pega essa tendência e reproduz aquele programinha, aquele é um chip com um programinha, ela pega aquele programa, reproduz e, puff, e aparece a imagem 3D daquilo. Aí ela produz o pensamento. Apareceu a tendência daquele pensamento, a mente, pum, aparece o pensamento. E com isso qualquer objeto, né? Se eu falo para vocês agora sobre um morango, aparece na mente de todo mundo um morango. Aparece por quê? É uma imagem mental, aparece. A sua mente ouviu morango, apareceu a imagem do morango.
Se eu disser que esse morango é verde, ele não está maduro, ou vocês vão ver que o morango está verde, não está maduro, é possível até que vocês associem algum sabor a ele. Se eu disser que o morango está mofado, está podre, essa imagem vai aparecer na mente, entende? E cadê esse morango? Né? Ele existe na nossa mente. Foi produzido pela nossa mente. A nossa mente produz isso. Onde que está a pegadinha dessa história? A pegadinha é que, produzindo todas essas coisas, a mente, ela produz todas essas imagens e esses objetos, e nós temos tendências kármicas que reforçam a existência dos objetos. Então, quando nós falamos de morango, aparece o morango. E como aparece o morango, aparece as consciências associadas ao morango. Aparece a consciência visual, que vê o morango, aparece a consciência do paladar, que percebe o sabor do morango. A consciência tátil, que percebe a textura do morango, e o calor, e o frio, etc. Todas essas consciências aparecem em torno dessa imagem, que é uma imagem mental. E essas consciências, elas veem aquele morango da mente e elas produzem é, uma, uma, uma experiência de uma consciência de um objeto. Primeiro aparece o objeto, em seguida vai estar aparecendo a consciência, e essa consciência ela vai perceber o objeto e ela vai se criar também, a mente também vai criar uma forma, a sensação do objeto. E a partir dessa sensação também e dessa percepção que aconteceu, você cria uma imagem mental desse objeto e um pensamento associado a ele. Com isso, a gente está criando vários escandas. Quando essas coisas elas estão juntas, a ilusão de uma aparência exterior surge. Então, nós acreditamos que aquilo é algo que não é nós, é uma aparência exterior. Né? E aí a gente sente a consciência aflitiva, ela sente um morango é tudo que eu queria agora. E, ao mesmo tempo, vem aquela vontade de aprender aquele morango e provar aquele morango. Só que o morango está podre. Aí a nossa consciência aflitiva pensa, nossa, era só o que me faltava, ter um morango podre. Né? Hoje meu dia está infeliz. Né? Na hora que eu consigo aquilo que eu quero, não serve. Né? Eu estou sendo amaldiçoado pelos deuses. Então, aquela experiência, ela é percebida, sentida por nós como um sofrimento. Né? Quando o sofrimento está associado a alguma coisa que a gente deseja, é aquele sofrimento de não ter aquilo que a gente quer. Quando nós conseguimos aquilo que a gente quer, a gente tem o sofrimento de perder aquilo que a gente quer. Quando nós não temos, a gente sofre por não ter. Quando nós temos, a gente sofre com a possibilidade de perder. Quando é uma experiência desagradável, nós sofremos quando ela está acontecendo, que a gente sente que aquilo nunca vai acabar, vai continuar aquele incômodo sempre. Na hora que aquele incômodo desaparece, a gente sofre com medo de que o incômodo volte. Então, tanto experiências agradáveis ou desagradáveis são experimentadas por nós como sofrimento. Essa parte do sofrimento tem a ver com a questão do eu. Então, isso é o tema que a gente vai estar abordando hoje, né? Mas ele parte daí. Importante a gente entender que esse processo
ele parece ser uma coisa muito metafísica, uma coisa assim, mas quando a gente para ver, a gente fala, não, mas isso acontece comigo o tempo todo, está acontecendo, né? A única coisa que a gente não percebe que está acontecendo é que a gente atribui uma exterioridade aos fenômenos, como se a gente é capaz de enxergar um corpo e pensar que eu sou esse corpo, não é? É como se a minha mente ela fosse só até aqui, ela só abrange o meu corpo. O outro objeto, esse mouse, por exemplo, aqui, ele é outro, ele não faz parte do meu corpo, é um outro. Eu até vejo ele separado de mim, né? Mas quando a gente tem, quando a gente tem uma, como que eu vou dizer aqui? Quando a gente tem uma experiência de meditação, que a gente tem uma experiência de um samadhi, onde a sua consciência ela escapa das, da prisão do corpo, né, da prisão entre aspas, e nós temos a consciência, ela se expande por toda a parte. Essa consciência ela está presente em todos os objetos. Então, assim, quando tem esse mouse, a consciência vai ver o mouse, sim, sou eu, né? E quando tem aqui o óculos, sim, sou eu, óculos, né? Tudo, ela está presente em tudo, ela sente tudo, ela não se vê separada das coisas, né? Mas nós nos habituamos a considerar que a nossa mente está limitada ao nosso corpo. Mas um instante que a gente pare para meditar e que a gente relaxe um pouco na meditação e a gente busque a mente, vamos perguntar no nosso corpo, aonde que está a minha mente? Ela está no meu dedão? Ela está, sabe, no meu coração? Ela está no meu braço direito? Ela está no meu nariz? Está no olho? Está no fio de cabelo? Onde que está a mente? Né? Ela está só dentro do meu corpo? Será que ela não está também fora do meu corpo? Né? Ela está dentro do corpo e fora do corpo? Quanto mais a gente vai investigando e buscando aonde que está a mente no nosso processo de meditação, a gente chega um momento que a gente percebe que a noção de corporalidade ela não faz o menor sentido para a mente. A nossa mente não tem nenhuma relação. É como se ela um, tivesse pousado no nosso corpo ali. Tem um pontinho onde ela ancorou ali, mas ela está por toda parte, né? E a gente com ela a gente vai para onde quiser, para toda parte. Então essa ideia de então eu sou esse corpo. E quando você sente que você é a sua mente e que essa mente ela tem ela se apoia nesse corpo, mas ela não é produzida pelo corpo e nem está fixada nele, mas ela está ancorada, ela se apoia nesse corpo. Então esse corpo ele não nos limita, entende? Então essa separação entre o corpo e um outro objeto um pouco mais distante, quando a gente percebe essa coisa vasta da mente, a gente vê que tanto o corpo como esse objeto mais distante são incorporados pela mente, eles estão dentro da mente. Então, não são o que a gente considera outro, não é um outro, né? Nossa mente também está dentro desse outro.
esse outro objeto, esse outro pessoa, coisas assim, né? São, isso são coisas para a gente trabalhar no processo, mesmo no processo da meditação, investigar isso na meditação. É isso que vai dar para a gente essa percepção. Então, perceber essa natureza da mente, que é vasta, que não está limitada ao nosso corpo, é fundamental para a gente poder ter essa compreensão de que todos. Essa compreensão, gente, ela é muito difícil, ela não é uma coisa fácil. Por quê? Porque os nossos hábitos mentais estabelecem que a gente tem um corpo e que esse corpo está relacionado com os objetos externos e pronto. A gente está acostumado a pensar assim desde tempos sem começo. Não é desde milênios, tá? É desde tempos sem começo. É milionêmios, bilionêmios, né? Ou mais do que isso, né? A gente está acostumado, a gente acredita nessa percepção das coisas assim, dessa forma, né? Diga, Wagner. É, entretanto, eu consigo sempre perceber a minha mente vinculada só ao meu corpo. Eu não consigo, eu consigo perceber como se a sua mente estivesse sempre vinculada ao seu corpo, a minha no meu corpo, mas achei muito interessante quando o senhor diz que o outro também está na minha mente. Então, me ocorreu que muitas vezes, e muitas mesmo, eu e Luísa, às vezes a gente pensa uma coisa e o outro responde. Estamos pensando alguma coisa e até brincamos assim, puxa, para de tirar minha privacidade do meu pensamento, porque eu nem fiz a pergunta e ela já está respondendo, ou vice-versa. Eu queria chegar então no ponto assim, isso é parte dessa abrangência da mente que a gente, de alguma maneira, talvez pela maturidade, pelo convívio, a gente já está num ponto assim de conseguir fazer essa integração de mentes, É isso vem, isso, ou de perceber, né, a integração das mentes. você pela convivência, né, e pelo grau de intimidade mental mesmo, assim, né? Isso se torna mais possível. A gente vê que, por exemplo, gêmeos têm essa experiência muitas vezes, né? De estão em lugares distantes e um pensa uma coisa e o outro sente do outro lado, né? O que está acontecendo com um é percebido pelo outro no outro lado. Então, eles talvez por uma coisa meio biológica até do fato de terem a intimidade deles desde o útero, né? Eles entenderem como ser, né? Desde já juntos e tudo, ou alguma coisa meio química mesmo de pela semelhança dos corpos e dos cérebros, etc., essa mente fica muito mais sei lá, tem, tem muitas possibilidades que possa acontecer. Mas, enfim, a questão do ponto, o que eu quero dizer é essa percepção de que o outro também faz parte a minha mente também está no outro, e a mente do outro também está em mim, ela é muito desenvolvida com a meditação, entende? A experiência da meditação te proporciona isso, né? E isso ao ponto de você poder olhar para o outro e compreender o que acontece, né? É a experiência do Buda ensinando, por exemplo. Ele
Ele olhava e ele sabia o que estava acontecendo na mente daquele outro, que aquele outro fazia parte dele mesmo, né? Então, todos os sinais estavam sendo dados ali. Os processos mentais, eles se refletem no corpo, né? Então, era uma... talvez nem isso, só de por ser mesmo, né? Por estar ali, isso já fosse... a mente dele já estaria ali, já seria um conhecimento quase que direto, né? Mas é uma coisa que a gente deve experimentar. Experimentar com a meditação. E que essa é a meditação do Mahamudra, ela vai buscar, vai chegar a esse ponto, né? É aí que está a meditação do Mahamudra. A gente tem, depois da pacificação da mente, a gente tem essa investigação de o que é essa mente, né? E aí é que a gente vai perceber que esses objetos, eles surgem, a nossa mente produz esses objetos continuamente o tempo todo. E como ele diz no texto, é como um rio caudaloso, que está sempre surgindo. O que é esse rio caudaloso? A origem do rio é a produção que vem a partir das formações kármicas e das tendências habituais. A mente vai se apropriando disso e vai produzindo coisa, produzindo coisa, produzindo coisa, produzindo. Então, esse caudal de coisas produzidas pela mente é como um rio que nos invade, onde sempre vem uma coisa atrás daquela, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, que passa, e que vem outro que passa. Essa experiência que a gente tem na meditação, que a gente vê o pensamento, passa, vem outro, passa, vem outro, passa, e não cessa nunca. De vez em quando eles diminuem de velocidade, ou às vezes eles aumentam de velocidade, mas os processos mentais eles vão passando sem parar, né? Deixa eu ver aqui, Geraldo está perguntando. Olá, mano. O mundo exterior que nós percebemos pelos nossos órgãos dos sentidos, ele existe independentemente da nossa mente, ou não? Ou ele é uma criação da nossa mente? E também é outra dúvida, né? A nossa mente, ela existe independentemente do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso? Ela é uma coisa exterior ao nosso cérebro ou o nosso corpo em si, né? Porque o nosso sistema nervoso abrange o corpo inteiro, não é só a parte do encéfalo. É uma dúvida assim cruel, não é, para a ser Esse, decifrada. Ah, obrigado. esse é o ponto mais sensível desse conceito. A visão a visão budista, né? O ensinamento trazido pelo Buda, a visão budista, todas as escolas praticamente, às vezes elas têm algumas pequenas divergências entre um e outro, mas assim, em suma, o entendimento de todas as escolas, né, é que esse mundo exterior ele não tem uma existência concreta. A existência dele é uma existência é, a existência dele é ilusória e ela vem de uma ilusão coletiva, entende? Não é assim, eu tive uma alucinação e estou vendo uma coisa no mundo e pronto. Então aquilo está lá no mundo. Não, porque aí eu vou. Não é assim, né? Não é um produto de uma mente só. Ao longo de todos esses trilhões de vidas que nós tivemos e etc., nós fomos nos habituando a acreditar nessa existência separada das coisas. Então,
todos os seres enxergam as coisas dessa forma, como coisas separadas. Isso é um processo que acontece na mente de todos os seres. Como nós já tivemos em todos os mundos, em todos os tipos de existência, nós temos uma imagem sobre como é a vida no reino dos deuses, a vida dos animais, dos infernos, etc., e dos seres humanos, né? Então, nós temos uma visão de mundo que ela é compartilhada por todos os seres, eles veem o mundo também da mesma forma, eles se habituaram a acreditar nisso. A gente entra no cinema e o cinema começa a passar um filme e a gente, porque a cadeira se movimenta ou tem uma coisa assim, a gente se enxerga dentro do filme. E daí a pouco a gente está dentro daquele contexto, daquele filme, e a gente acredita que aquilo tudo é real, né? Imagina, uma vez, duas vezes, todas as vezes a gente vendo as coisas assim. Chega um ponto, depois de anos, depois de décadas, depois de centenas de milhares de anos, a gente passa a acreditar que aquilo é real e é separado. E aí, se chega alguma coisa que vai bater na gente, a gente recua, né? E se chegar a imagem a bater, a gente vai sentir dor, porque, né, aquilo bateu. É, isso é uma imagem de como que... Então, a grande questão que é, para o materialista, o mundo existe independente dos seres humanos. Planeta, né? Marte, Lua, não tem seres humanos lá, eles existem, né? Não é porque a gente não foi lá e não viu como que é, né? Quando a gente vai lá e vê e pega no chão e tudo, a gente sente essa coisa. Então, eles sempre estiveram lá, eles não passaram a existir porque a gente foi lá. Essa é a visão materialista. A visão budista diz que não. Eles são sempre, eles foram criação da mente também. O fato da gente não ter ido lá não quer dizer que outros seres não foram lá. Mas, assim, o fato da gente chegar lá e enxergar ele dessa forma é porque, ao longo de trilhões e trilhões de vidas e de seres, é, criaram uma imagem conjunta com todos esses elementos que todos concordam, então a gente enxerga daquela forma. Se pegando, saindo um pouco dessa... Então essa questão do mundo, o mundo é uma criação coletiva, mas não é uma criação coletiva dos bilhões de seres humanos. É uma criação coletiva de incontáveis seres, né, que estão vivos agora, que estiveram vivos em outras antes de nós, né? Então a gente só pegou um mundo já existente e a gente se habituou a ele. E é claro que esse mundo já existente foi criado por nós, porque nós vivemos incontáveis vidas e nós participamos da criação desse mundo, né? Inúmeras vezes antes e também agora. Se a gente faz, vocês já devem ter visto, procurem alguma coisa mais séria assim também sobre de práticas de hipnose. E com práticas de hipnose, às vezes, se você pode chegar para uma pessoa e falar que aqui na minha mão tem um limão, né? Voltando à fruta, aqui tem um limão, e a pessoa vai ver esse limão, né? E vai ver esse limão e o limão não está ali, mas ela não vai entender como que os outros dizem que não existe limão, se ela está vendo aquele limão, né? Isso só para dizer que essa hipnose coletiva faz com que a gente acredite de que os objetos externos são concretos, né? Isso significa que a gente vai se julgar na parede, dizer essa parede não existe, eu vou atravessar a parede. Se eu me julgar contra a parede a partir dessa informação agora, eu vou me esborrachar
né, eu vou me machucar todo, porque essa crença nessa solidez dos objetos, na separação da gente em relação dos objetos, ela está arraigada na nossa mente. Não é uma coisa que eu decidi, a partir de agora entendi que não é assim. Não, não é assim, gente, né? Para que eu realmente consiga ter uma experiência de poder atravessar uma parede de uma forma desobstruída, é preciso que eu tenha um nível de consciência muito, muito puro, né? De um nível de experiência da mente de Buda muito puro. Eu devo ter purificado completamente todos os empecilhos que estão presentes na minha mente. São esses que são os obstáculos, né? Aí sim eu posso ter uma experiência assim, né? Porque isso é a realidade absoluta sobre os fenômenos. Mas nós estamos na realidade relativa. Então, como eu estou dizendo, não é para a gente sair se jogando contra as paredes, achando que a gente está na realidade absoluta. A gente não está na realidade absoluta, né? Por quê? Porque enquanto eu acredito que eu sou esse corpo, não adianta a minha mente dizer que não é, que eu vou me esborrachar na parede, né? Quando eu estou na realidade absoluta, é, essa ideia de que eu estou dentro de um corpo sólido já não faz o menor sentido. Isso nem é cogitado pela mente quando ela está experimentando a realidade absoluta. Por isso é que ela consegue fazer todos esses CIDs, esses fenômenos, né? Conseguem acontecer por conta disso. Mas quando a gente está dentro da realidade relativa, que é o que a gente está vivendo agora, a gente está vendo o samsara acontecer e a gente está observando o sofrimento do samsara. Em suma, o que eu quis dizer essa é talvez uma das experiências mais difíceis da gente adquirir. Isso não é impossível, é uma experiência mais difícil da gente adquirir e que ela não pode ser uma coisa de autoridade, certo? Quando eu falei que o Buda ensinou isso, não quer dizer, o Buda ensinou, então é porque é assim. Porque o Buda ensinou isso, mas ele ensinou da seguinte maneira: senta, medita, pesquisa, que você vai descobrir isso. Observe, mas você vai descobrir isso. Então é importante que a gente experimente isso. E a gente vai experimentar isso na meditação. Quando você experimenta isso na meditação, isso vira uma verdade para você. É diferente daquilo que a gente entende intelectualmente. Quando a gente entende intelectualmente, a gente está construindo um discurso da nossa mente conceitual. A gente pegou só o conceito, né? Lama, eu posso fazer uma pergunta? Pode, pode e Mas, deve. eu tenho várias perguntas, mas eu só vou fazer uma. Pode É, ser. então, a mente, ela cria tudo isso. Sim. E em que momento, então, surgiu o ego? Sim, esse é Tem... o ponto que a gente iria começar agora, Ah, tá. tá? Porque isso é um aspecto da mente, o aspecto claridade da mente. O ego surge do aspecto vacuidade da mente. E aí é o ponto que a gente iria abordar agora. A gente vai pegar aqui, porque assim, só para a gente se contextualizar, né? Na estrofe número 9 que a gente já viu, ela diz o seguinte: todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente.
Quanto à mente, não há mente. A essência da mente é vacuidade. Vazia, porém incessante, ela se manifesta. Esses 4 versos vão ser explicados nos 4 estrofes seguintes. Examinando isso completamente, que eu possa tomar uma decisão definitiva. Então, o que a gente está vendo agora, nessa estrofe, é a primeira frase: todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente. Vocês veem que a gente ainda vai investigar sobre a natureza da mente mais para frente, tá? Aí aqui na estrofe 10, falando sobre todos os fenômenos são a projeção ilusória da mente. O que que ele diz? Confundimos nossa experiência pessoal não existente como sendo um objeto. E pelo poder da ignorância, confundimos a autocognição como sendo um eu. Essa fixação dualista nos tem feito vagar na esfera da existência sansárica. Possamos nós cortar a ignorância e a confusão em sua própria raiz. Ele está colocando aqui que essa percepção da mente, da produção da mente como sendo objetos externos, e essa confusão sobre a nossa verdadeira natureza como sendo um eu, produz todo o sofrimento do samsara. Enquanto essas coisas estiverem presentes, o samsara está presente. Então, possamos cortar a ignorância e a confusão em sua própria raiz, porque isso surge da ignorância e da confusão. Então, quando a gente eliminar a ignorância e a confusão, nós vamos perceber, finalmente, que a nossa mente ela é vasta, que os objetos externos não são externos, que eles são produtos da mente, e que a ideia que nós temos de eu, ela é completamente descabida, né? A gente vai chegar lá. Nós vimos bem essa parte que fala sobre a dualidade o Daisy Rinpoche, ele fala que essa visão aqui, essa explicação desse primeiro verso, existe uma explicação extensa e uma explicação explícita e uma implícita, né? Aqui ele diz que a explicação extensa e detalhada desse verso da aspiração tem 4 partes. Aspirações que tratam de cortar as coisas adjacentes através da visão, como alcançar a certeza meditando. Não, não é isso, não. Peraí. Isso é uma coisa que a gente já viu. Aqui ele fala que existe uma explicação expandida e uma explicação mais detalhada, né? Essa explicação expandida tem 4 partes, que é o que a gente viu. Então, a autoexibição sem existência é confundida com o objeto. Por ignorância, a autoconsciência é confundida com o próprio eu. Motivado pela dualidade, a pessoa vagueia pela vastidão do samsara, que eu possa remover a ignorância, a fonte da confusão. Então, a gente tem o tópico, uma explicação mais explícita. Essa seção ensina como a dualidade equivocada de sujeito e objeto surge e como isso nos impulsiona a girar no samsara. Ok.
como que essa dualidade equivocada do sujeito e objeto surge? Então, a gente tem um texto um sutra do próprio Buda, profundo significado interior. Isso a gente já viu no nosso encontro anterior. Mas a gente tem que voltar a entender um pouco mais isso daí. A causa, a natureza da mente sem começo, embora sem restrição ou partição, devido à sua energia vibrante desimpedida, tem uma essência vazia, uma natureza de clareza e um aspecto de desimpedimento, aparecendo de qualquer maneira. Veja como ele trata aqui. Isso são as palavras do Buda, né? A causa de todos do mundo, todos esses fenômenos, qual é a causa? É a natureza da mente sem começo. A mente é a causa. Qual mente? A minha mente particular? Não, não é a minha mente particular. A minha mente particular, ela não tem essa capacidade, sabe, Geraldo? Porque, assim, quando a gente pensa na nossa mente particular, e Wagner também, a minha mente particular que eu vejo dentro do meu corpo, se eu penso nisso e vou achar, essa mente ela projeta todo esse universo. Não, não é essa mente minha particular, essa mente ela é consequência, ela não é a causa, ela é consequência de algo que começou muito lá atrás, né? Eu não esqueci a pergunta do Geraldo, não. Ainda vou chegar lá sobre o corpo e os neurônios, tá? A causa, a natureza da mente sem começo. Embora sem restrição ou partição, ou seja, imagina a mente sem começo, ele já coloca aqui, ele está falando da mente dessa visão mais vasta possível. Imagina, sem começo, não só significa sem começo espacialmente, não é uma mente que começa na minha orelha e termina na outra orelha, ela não tem começo, ela não tem fim, ela não é limitada, né? Como ela também não tem começo temporal. Então, assim, ela sempre existiu, né? O nosso corpo não. Por isso ela não é uma produção do nosso corpo. O nosso corpo é uma produção dela, porque antes do nosso corpo existir, a mente já existia, né? Ela já existia e ela passa de corpo em corpo ao longo do seu processo de existência, né? De manifestação. A natureza da mente sem começo. Então, isso é a causa desses fenômenos. Embora sem restrição ou partição, ou seja, como ela não tem nada que a constrinja e que a divida em pedaços, nem nada, ela é única, inteira, o tempo todo, devido à sua energia vibrante e desimpedida. Então, essa que é entender, a mente tem uma energia vibrante, desimpedida, uma energia absolutamente intensa e desimpedida e vibrante, que é o que a gente chama de claridade da mente, a inteligência da mente, capacidade de conceber, né? Se eu falo uma coisa, a mente de vocês concebe aquilo, e a imagem aparece dentro da sua própria mente. Quando a gente está dormindo, a nossa mente cria o mundo à nossa volta, e nós andamos nesse mundo, agimos, sofremos, né? Às vezes somos perseguidos, às vezes somos atacados, né? E então nós vivemos nesse mundo e achamos que esse mundo é concreto e real. Quando a gente acorda, a gente vê que foi tudo um sonho, uma ilusão da mente. Essa é a imagem. O Buda está nos dizendo o quê? Fique atento, porque provavelmente, observa isso, veja como provavelmente, pense nessa possibilidade de que essa existência que você tem, que você dá tanta densidade para ela, talvez seja igual ao sonho. Talvez, no momento que você despertar
deste pesadelo, você vai ver que isso nunca teve densidade nem existência. Foi só um sonho, né? Então, ele quer julgar essa dúvida para quebrar essa certeza que a gente tem na densidade das coisas, né? Então, Não, essa mente tem uma essência vazia, né? Uma natureza de clareza. Então, ela tem uma vacuidade e a claridade. E um aspecto de desimpedimento. Ela não é contida, nada a constringe de forma nenhuma. Aparecendo sempre de qualquer maneira, de todas as maneiras. Se ela não pode se manifestar aqui, ela se manifesta ali e ela sempre está se manifestando. Nada impede o aparecimento, a manifestação da mente. Essa natureza da mente não percebe a si mesma. Então, veja bem, a mente concebe, produz imagens, mas ela não consegue se enxergar a si mesma. Isso se chama ignorância fundamental. A mente de Buda produz todas as coisas. Ela é claridade pura, né? Inteligência, produz tá, 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 tá. Ela não consegue se enxergar. Então, isso é a ignorância fundamental. A gente não consegue se enxergar. A mente não percebe a si mesma. Da agitação dessa força cognitiva formativa que se move com as ondas sobre a água, as coisas aparecem e a apreensão aparece. Aparecem os objetos, né? E aparece a apreensão, que é o desejo desse objeto. É pegar esse objeto e olhar para ele, né? Tipo, você pegou uma maçã, né? Estava um objeto passando, você nem sabia o que era. Pegou e, pô, uma maçã. Então, essa apreensão do objeto surge, é um fenômeno mental que surge da própria mente. Quando os objetos começam a aparecer de toda parte, também aparece essa capacidade de apreensão dos objetos. Surgem as coisas e a apreensão aparece. A mente se apodera de si mesma. Então, a mente toma aquele objeto, mas ela não percebe que esse objeto é ela mesma, porque ela não se reconhece no objeto. Do fator aparência, força cognitiva movendo-se para fora, aparecem objetos tomados como coisas reais, e surge a consciência desses objetos. E surgem os sentimentos, cuja função é aceitar ou rejeitar. Esses sentimentos nascem. Aceitar e rejeitar, aqui nesse sentimento você está falando, isso me agrada, eu quero para mim, isso me desagrada, eu não quero para mim, e quanto a isso eu sou indiferente. Essas três formas de sentir, né, os, os objetos que aparecem, de se relacionar com eles. Eu desejo, eu rejeito ou me é indiferente. Isso que aparece já aparece em relação a quem? Em relação a um... Aí existe um eu que se agrada com alguma coisa, se desagrada com outras coisas e é indiferente a outras coisas. É aí é que surge um eu. Ideias aprendendo as características desses objetos consideram as aparências fabricadas de objetos como sendo outros, devido ao apego à forma, o escândalo da forma é produzido. O objeto é a forma, a percepção do objeto, o objeto é criado na mente, tá? O objeto criado na mente, ele tem o escândalo, cria o escândalo da forma. A percepção do objeto, que é um fenômeno mental, cria o escândalo da percepção.
A sensação, que é esse sentimento, essa coisa de eu quero, eu não quero, também é um fenômeno mental, aparece o escândalo da sensação. A consciência do objeto, opa, aqui tem um objeto, cria o escândalo da consciência. E as formações kármicas, quando você tem esse conjunto de coisas, você tem a ideia de que é um outro, alguma coisa existindo fora. Então você reforça esse pensamento. Essa laranja realmente existe, né? Então você reforma esse pensamento. Isso vai mergulhar na nossa consciência fundamental. Então, na consciência fundamental vai mergulhar essa experiência e ela vai chegar dizendo assim: mais uma vez eu confirmei, a laranja existe, certo? Então, quando aparecer a coisa da laranja, a mente ela já vai fazer a laranja sabendo que ela vai ser um objeto que existe fora, né? Porque a mente funciona, são hábitos mentais. Quanto mais a gente repete uma coisa, repete, aquilo passa a ser a verdade da gente. Aqui o que a gente tá vendo é como que essa realidade relativa surge, porque essa realidade relativa é onde a gente está prisioneiro, é uma teia de aranha, é onde a gente está prisioneiro, né? Como que surge essa fascinação toda, essa teia de Maia, né? Essa ilusão, né? Quando o budismo fala sobre que as coisas são ilusão, ele está dizendo isso porque é uma ilusão, não que os fenômenos, os objetos, os fenômenos não existam. Eles existem, mas eles existem enquanto experiências mentais e não enquanto objetos exteriores. A ilusão está no sentido da gente dar uma existência exterior para os objetos mentais. Em outras palavras, né? Quando a gente tem que entender que esses objetos eles são vazios de existência própria. Vocês já ouviram isso, a gente falar isso, né? Toda vez. Por que que a gente fala que não existe as coisas? Não é que não existe. A gente fala que é vazio de quê? O que é a vacuidade dos objetos? Eles são vazios de existência própria. A existência deles é dependente de causas e condições. Ok, mas e essas causas e condições? O que isso tem a ver com o que você está falando? As formações kármicas na mente, elas produzem a causa do objeto e produzem as condições em que esse objeto pode se manifestar, também estão sendo produzidas. A nossa mente apreende as causas, apreende as condições, quando as coisas estão juntas, ela cria o objeto, e o objeto está ali. Ele surge de quê? De causas e condições kármicas. Kármicas por quê? Porque são formas de pensamento que a gente se habituou com elas ao longo da nossa existência. O karma tem a ver com o pensamento que a gente, com os nossos pensamentos, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, quanto a essas causas e condições que são fenômenos mentais, quando elas são apreendidas pela nossa mente produtiva, que produz o tempo todo, né? Os objetos surgem. Mas a gente tem que entender que eles não têm uma existência em si. Não que eles não tenham existência nenhuma. Eles não têm uma existência independente. Essa é o que a gente tem a ver sobre a vacuidade dos objetos. Eles não têm uma existência independente. Os objetos que me cercam têm a ver com a minha mente. Porque a minha mente necessita desses objetos de alguma forma. Claro que ela não vai chegar e fazer, pum, aparece aqui, aparece ali, aparece ali. Não vai fazer assim.
mas ao longo do meu dia a dia, da minha vida, das coisas que eu tenho que fazer, essas coisas que têm a ver com a minha experiência kármica vão, de alguma forma, estar ao meu lado, perto de mim, e me fazendo experimentar um sofrimento ou uma felicidade, ou o que seja, por conta da minha experiência kármica. Os objetos que não têm significado para a minha mente, em termos da minha experiência kármica, eles podem até estar presentes, mas eles são indiferentes, né? E não, mas provavelmente não estariam à nossa volta, né? Se estão à nossa volta, a gente tem que começar a se perguntar por quê, né? Para tentar entender o processo que a gente está passando. Então, surge daí o skanda, como eu falei, surge o skanda da forma, junto com os outros skandhas, surge então a imagem de um eu. O eu precisa da existência de todos esses skandhas, né? Vamos ver o que diz aqui o Taisito Rinpoche sobre isso. Como essa passagem explica, e como o auto-comentário dessa obra explica mais ainda, a condição fundamental e duradoura, aquela condição fundamental e duradoura, a mente Vajra, naturalmente pura e luminosa, ou seja, a mente de Buda, Tathagata Garbha, a mente de Buda que existe em todos os seres, que é a verdadeira natureza da nossa mente, falha em perceber sua própria essência por conta da ignorância, com sua própria destreza e, como resultado, a força cognitiva formativa se agita. Então, essa parte, essa coisa da mente, essa pulsão da mente de criar formas, ela se agita a partir dessa falta de autopercepção. Essas, então, aparecem como causas e condições como nós vimos, formações kármicas, independência das quais a mente passa a suportar padrões aflitivos. Esse é o processo da ignorância. Essa força cognitiva tem dois aspectos. Vou continuar para trazer mais coisas para a gente ver. A força mental instigadora planta a potência das 6 coleções de consciência no solo universal. Essas coleções de consciência são consciência visual, consciência auditiva, são as 5 consciências dos sentidos, mais a consciência mental. São as 6 consciências. Então, essa força mental instigadora planta a potência dessas coleções de consciência nesse solo universal. No momento em que são feitas para surgir e cessar, a força mental aflitiva se fixa no solo universal como um eu. Assim, a primeira faz a consciência ser gerada e a última a torna aflita. Isso é muito interessante. O que ele está querendo dizer aqui é o aspecto de claridade, de luminosidade da mente faz aparecer na nossa mente fenômenos como as consciências visuais, auditivas, etc., a consciência mental, que são qualidades da mente, né, por assim dizer. E ao mesmo tempo, esse aspecto de vacuidade da mente faz surgir na própria mente uma noção de um sofrimento associado a essas experiências cognitivas. Esse sofrimento ele surge do vazio, essa sensação de não existência, né? A angústia da não existência. Essa angústia da não existência ela necessita de uma confirmação o tempo todo. Então, por isso, eu preciso ter coisas
que me alimentem, que me deem uma segurança. E preciso impedir coisas que me ameaçam, que podem me colocam em risco. Então eu desenvolvo uma angústia em relação aos fenômenos mentais que estão aparecendo para mim. E essa experiência desse sofrimento é a experiência do eu no samsara, né? Como o eu não percebe que ele é a mente, né? ele, ele se identifica com esse pensamento vazio e aflito, né? E com isso ele entra nessa relação sofrida com esses processos mentais. Vamos ver se mais para frente a gente ainda consegue entender isso melhor. O fundamento universal que serve como base para essas duas forças mentais é chamado de totalidade semente, porque armazena todas as impressões e padrões de pensamentos aflitivos. As forças mentais e o fundamento universal aparecendo como causas e condições relativas uma à outra, funcionando como água e ondas, são a própria raiz da qual toda a confusão do samsara é produzida. O que a gente entende daqui? Todas as experiências que a gente tem são guardadas nessa base, nesse fundamento, né? Então, e elas são guardadas de que forma? Como modelos de funcionamento da mente, como ideias sobre as coisas, ideias, concepções sobre como que a gente deve agir numa determinada situação ou em outra. Isso que a gente chama de formações kármicas, é isso que a gente chama de hábitos mentais. Nossa mente está habituada a reagir a um determinado estímulo desde tempos sem começo. Então, por exemplo, a gente chega, a gente vê uma cobra, a gente arrepia e já recua, né? Por quê? Porque a gente se habituou a isso, né? Tantas vidas em que a gente foi agredido pela cobra, a gente vê a cobra e produz essa reação. Isso é o quê? Isso é uma formação kármica. Tem uma formação kármica que nos diz: cuidado quando você vê um objeto com essa forma, porque pode ser uma cobra, e se for uma cobra pode te fazer mal, você pode morrer, né? Então isso é um pensamento semente, e ele fica ali na nossa mente. Ele vai produzir essa reação que a gente vai ter quando a gente encontrar um ser parecido com isso, alguma coisa parecida com isso. Também vai determinar algumas outras formas de comportamento da gente que não tem nada a ver com cobra nem com nada, mas que vai ter uma consequência também, um jeito de reagir, né? Por exemplo, uma desconfiança em relação uma determinada coisa, né? Uma desconfiança em relação ao momento que você está sozinho, ou se você está acompanhado, não sei o quê. Todos esses são padrões de funcionamento mental. Com isso, esses padrões mentais, eles vão produzir, quando eles surgem, essas formações kármicas surgem, essa mente produtiva pega isso e surge um pensamento, produz um pensamento. Então a gente segue esse pensamento. O pensamento produz karma. O pensamento produz uma ação. A ação do pensamento é karma. Karma significa ação.
Então, o pensamento, ele é uma ação mental. Ele vai agir dentro dessa mente. E com isso ele produz um karma. É isso que significa o karma, é a ação do pensamento. Isso vai se refletir nas nossas ações verbais e nas nossas ações físicas. Mas antes de aparecer no verbal e no físico, já apareceu no pensamento. Criou uma marca na mente. Entende? Esse pensamento, quando ele surgiu na mente, ele cristalizou mais um pouquinho alguma coisa. Ele veio de uma formação kármica, a mente deu existência para ele, ele apareceu na mente e ele mergulha de novo no solo do fundamento universal e vai lá para o lugar onde estão os pensamentos parecidos com ele e ele reforça aquele hábito mental. Quando esse hábito mental emerge de novo, a mente pega ele e cria mais rapidamente esse pensamento que vai se expressar dentro da nossa mente. Então, assim, as formações kármicas são apreendidas pela mente, produzem pensamentos que geram karma, que depois mergulham na mente universal e o fundamento universal, e que reforçam aquilo. Por isso que é um karma, é um hábito, isso vira um círculo vicioso que faz com que a gente fique aprisionado a um determinado karma, pensamento, né? É claro que se for um pensamento de benéfico, meritório, isso vai produzir muita felicidade, né? E ele vai se reforçar e a gente vai ter vontade de fazer isso de novo, que vai produzir mais felicidade ainda, e isso vai dar para a gente uma certeza e vai dar-nos força para a gente seguir o caminho. Mas se for um pensamento nefasto, um pensamento muito autocentrado, que reforça a existência do ego, ele vai causar sofrimento. E enquanto a gente ficar repetindo ele vai ficar causando sofrimento. A gente tem essa coisa clara quando a gente está prisioneiro de ideias desagradáveis, pensamentos desagradáveis que ficam recorrentes na nossa mente. Esse pensamento vem, causa um sofrimento, ele some, daí a pouco ele aparece de novo. E ele causa de novo um sofrimento, depois ele some. Olha, a gente está fazendo um círculo vicioso que está produzindo uma formação kármica nociva. Então, no momento que aparecem pensamentos negativos assim na nossa mente, né, a gente precisa de dar um fim a eles, né? A gente precisa cortar esses pensamentos, dar um fim a eles e não deixar que eles se dar um fim diferente para eles, né? Interrompê-los, né? Roubar deles a energia de verdade, de certeza que a nossa mente está atribuindo para eles, destituí-los disso para que eles percam força e não. E se a gente consegue desviar eles e transformar eles numa outra coisa, por exemplo, um pensamento de dor e de sofrimento que eu tenha sobre uma determinada experiência que eu estou vivendo. Isso vai se reforçar e vai continuar circulando na minha mente, produzindo mais dor e sofrimento. Mas, como eu estudei o Lojong, quando aparecem esses pensamentos de dor e sofrimento, eu penso assim, pois então, que todos os seres do universo possam se libertar desse sofrimento e que eu possa receber esse sofrimento vivenciado inteiramente no lugar de todos esses outros seres e que eles fiquem livres disso e que ninguém mais tenha esse tipo de sofrimento, né? Tudo bem, eu vou ter isso, já estou tendo agora, então que eu possa livrar todos os seres disso. Quando aparecer de novo o pensamento, ele, na medida em que ele vai chegando, vai se desenvolvendo, ele vai vir com essa lembrança, mas vamos pensar assim, 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 assim. Eu já vou e já faço isso de novo, né?
E, de novo, quando ele aparecer de novo, ele vai chegar num ponto que ele vai chegar e falou, então, e agora, né? Aí agora você entra e fala que então todos os seres se libertem do sofrimento. Então, uma coisa, um pensamento negativo, ele foi transformado num potente pensamento meritório, né? Que é o desejo de que os outros todos sejam felizes, se libertem do sofrimento, etc. Então, ele vai esgotando a capacidade dele de fazer mal e ele vai se tornando um estímulo para a nossa prática e vai aumentando a quantidade de pensamentos de compaixão e de felicidade que a gente vai ter, de amor e de compaixão. Então, isso é uma forma da gente poder aproveitar os pensamentos negativos e utilizá-los para poder criar pensamentos associados a eles, acoplados a eles, enxertado neles, pensamentos virtuosos, né? E com isso a gente transforma uma potencialidade negativa numa potencialidade positiva. Então, aqui hoje o que eu queria chegar era para a gente ver essa essa experiência da gente em relação à vacuidade e como que isso é experimentado como eu. A gente não conseguiu destrinchar isso muito bem, mas pelo menos eu acho que ficou um pouco mais claro a questão sobre a criação das aparências. O que vocês acham? A gente está ficando muito tempo, quer que segue mais rápido como que está bom assim? Como é que vocês estão vivenciando isso? Bem, Lama, eu agradeço, tirou bastante dúvida sobre a mente. Realmente eu tinha essa confusão. Estou quase entendendo. Vacuidade ainda estou longe, né? Então eu posso chegar à conclusão que nós vivemos numa simulação, né? Porque Uhum. aí bate com a teoria da astrofísica de que é uma das possíveis teorias que nós vivemos uma simulação. Sim, Então, eu gosto muito de associar, não sei se eu estou errado, de associar, às vezes, astronomia, cosmologia com os assuntos budistas. Às vezes, eles coincidem. sim, Então, e há pois, essa teoria. Há teóricos que defendem isso, que a gente vive numa simulação, que seria um computador gigante, o universo todo seria uma simulação. Então, está de acordo essa questão da mente, que tudo é aparência, então, né? Isso que eu estou entendendo. Aí eu fico pensando assim, poxa, quantas vezes eu sofri a troco de nada, né? Tudo isso é ilusão, a gente fica sofrendo, e isso tranquiliza mais a gente, inclusive, né? sim, Qualquer problema agora que aparece, eu posso chegar a dizer para mim mesmo, não, isso aqui é produto da minha mente, isso aqui vai passar. Isso nos consola bastante. E eu só lhe agradeço aí pelas explicações. isso é, essa esse tema é o tema da verdade absoluta e da verdade relativa. Então é importante quando a gente está experimentando angústia, sofrimento, algumas coisas assim, a gente parar para pensar, peraí, isso, na verdade, no nível absoluto, as coisas não são assim, nada disso existe, isso não é tão denso assim, isso nos dá um alívio, né? Quando nós vemos os outros sofrendo, a gente vê, pois é, a verdade absoluta, esse sofrimento dessas pessoas, na verdade, não existe. Mas eles não sabem disso. E como eles não sabem disso, eles sofrem muito. Então, de que forma eu posso interferir aqui para fazer eles se tocarem de que as coisas não são tão assim, né? Então, isso mobiliza na gente a compaixão, né? Perceber. Porque, ao mesmo tempo, é uma simulação, como você falou, né? Mas é da mesma forma, é um pouco mais complexo do que um sonho.
um sonho de vez em quando pode ser que a gente, no sonho, a gente pare e fala, opa, não, isso aqui é um sonho, eu estou sonhando. Na verdade, eu estou dormindo, isso não existe. Mas é muito raro isso, né? Mas no dia a dia é difícil a gente chegar e falar, não, isso aqui não existe, eu estou sonhando. As coisas não são assim, né? A gente pode treinar isso, né? A gente pode treinar de parar de vez em quando e falar, mas será que isso é verdade ou isso é um sonho? Será que eu estou dormindo ainda ou não? Isso, ou será que isso é mesmo real? A gente parar para se perguntar, para a gente colocar, inserir na nossa mente uma dúvida sobre a densidade do que a gente está experimentando, né? Então, para que a nossa mente não fique com essa coisa tão, tão convicta, ela começa a pensar, pode ser que as coisas não sejam bem assim, né? Então, é isso que a gente pode fazer. Mas a gente, se a gente desqualificar a verdade absoluta, a gente pode quebrar a cara, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a realidade relativa das coisas, a gente tem que respeitar a realidade relativa, a gente tem que entender que, no fundo, perceber que é uma ilusão, que é uma simulação, etc., mas saber que a nossa mente não alcançou ainda essa certeza. Então, que para isso ela vai continuar experimentando as coisas de uma forma sólida. Mas, aos poucos, a gente vai diminuindo o nosso sofrimento, que o nosso sofrimento é mental, e com isso as coisas vão se modificando. E aí nós podemos experimentar coisas até difíceis de uma forma bastante mais tranquila, né? Lama, é, Sim, então a mente ela existiria sem a existência humana? sim. A mente, ela precede a existência humana. A existência humana é o mundo dos humanos. Os animais também têm mente. E Veja bem, onde há espaço, há mente. Onde há mente, há vida. A extensão do espaço, ela é inteligente, e ela é viva. O espaço não é morto, né? Então, assim, a gente pega as pedras e a gente pega a Lua e outros planetas, a gente tem que entender que ali existe uma mente, ali existe uma forma de vida, por toda parte. Pelo vazio do espaço, existe mente, existe vida, por toda parte. A vida Lama, humana é apenas uma forma de existir, né? Lama, o senhor disse na última aula que essa luz da mente é que cria esses objetos, né? Então, Uhum. é, eu não sei se eu estou fazendo a pergunta certa, mas então, é, qual existe alguma relação entre essa luz da mente e Lúcifer? Sim, a gente são tradições diferentes, né? Então a gente precisa ter um cuidado quando a gente faz
algumas associações, porque a gente tem que entender que são tradições diferentes. Mas a palavra Lúcifer significa o portador da luz, né? Está associado ao planeta Vênus, né? Que é a estrela da manhã e a estrela d'alva, né? Tanto na tradição ocidental, tanto o planeta Vênus quanto Lúcifer também, eles têm uma associação íntima com a mente humana, né? Então, nesse ponto, tem uma relação entre Lúcifer e a mente, porque Lúcifer é essa qualidade luminosa, né? Ele fala dessa qualidade luminosa. Tem essa relação, mas assim, a tradição católica já transformou Lúcifer num demônio, então virou uma outra coisa. Então, essa outra coisa que ele virou não tem nada a ver, né? Mas, originalmente, né, antes dessa transformação dos deuses antigos em demônios, né, você tinha essa coisa era mais clara. Responde? Ok, muito obrigada. Então, acho que está na hora da gente já ir terminando, né? Esse domingo a gente vai estar no KPG, a gente vai estar vendo mais sobre o Tathagata Garbha, voltando, né, a ver o Tathagata Garbha. E foi meio ruim, né, que desde dezembro para cá ficaram 4 meses de distância, não foi muito legal. A gente não conseguiu se organizar de uma outra forma, né? Mas, de qualquer forma, os lamas que vieram também trouxeram pontos bastante importantes, fundamentais para o nosso treinamento, né? Vamos terminar, então, aqui. Fazendo a dedicatória. A gente está caminhando num campo que que a gente deve fugir um pouco dessa questão do isso é uma doutrina, isso é assim, entende? Eu falo o que os mestres trouxeram nos seus comentários, né? O Karmapa trouxe na explicação, na prece das aspirações do Mahamudra, o oitavo está escrito Rinpoche no comentário dele, Bokai Rinpoche, o Khenpo Dônio. Então, são ensinamentos desses mestres que a gente está vendo. Mas isso, a gente, como todos os ensinamentos, a gente precisa experimentar. Isso deve vir para a gente poder. Muitas vezes a gente vê um conceito, né, e a gente não tem a dimensão daquilo. Então a gente faz uma imagem daquilo e fica com essa imagem, que é uma imagem equivocada, né? Então, por exemplo, a vacuidade para a gente é um conceito. Não é, a vacuidade não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre a vacuidade, né? Não tem, nunca vai ter, porque ela não consegue ser exprimida, expressada em palavras, né? Esse aspecto que a gente está vendo sobre a claridade da mente, a gente está vendo as coisas de uma sutileza absoluta, a gente está falando do absoluto, sobre como se comporta a mente completamente pura e absoluta do Buda.
Ou seja, isso são só conceitos, entende? Quando a gente fala da claridade da mente, a gente às vezes se apega a uma ideia de luz como luz, mas a luminosidade da mente é um símbolo da capacidade intelectiva, da capacidade criativa, formativa da mente. A mente ela é muito criativa, ela é absolutamente criativa. Imagina a mente de Buda. A gente está falando da nossa mente, a gente. Como que uma mente tão medíocre como a nossa possa construir um mundo externo assim sólido? É claro que a nossa mente medíocre não constrói nada no mundo externo sólido, né? Vamos pegar aqui a mente de Buda, ela é absolutamente criativa, ela cria tudo e é o tempo todo, ela está o tempo todo criando, né? E o ensinamento do Mahamudra também sobre, que também é o do Tathagata Garbha, é que a nossa mente, na verdade, é mente de Buda e ela está o tempo todo criando coisas, certo? E nós estamos percebendo essas coisas como as outras coisas criadas pelas outras mentes, porque no final das contas, todas as mentes são unicamente a mente de Buda. Todas as criações da mente de Buda, seja de que pessoa for, são é isso que é o mundo onde a gente vive. E a relação que a gente estabelece com esses objetos criados é que forma a relação dualista, né? Da mesma forma, a questão da vacuidade, né? A vacuidade não significa vazio, não significa vácuo, não significa espaço. A vacuidade, ela é um símbolo, né? Como que eu posso falar sobre essa qualidade da mente? Que, que imagem eu vou dar para essa qualidade da mente? Ela é vasta como um espaço. Ela é totalmente. Ela não tem nenhuma densidade, ela é diáfana, ela é completamente. Qualquer coisa sólida que aparece é um obstáculo, é pequeno. Se eu disser que ela é verde, eu estou limitando ela. Ela é verde, mas ela é muito mais que verde, ela é todas as cores e não é cor nenhuma. E nada dessas qualidades pode se apegar a essa essência que a gente está. Então, a única coisa, a única imagem que eu possa colocar na minha mente conceitual para essa qualidade da mente é que ela é vazia, ou seja, nenhuma qualidade que eu consiga pensar eu posso comparar com ela. Por isso a gente fala de vacuidade. Não quer dizer que ela seja vazia, quer dizer que a gente não consegue conceber o que ela seja. Essa vacuidade tem muito mais a ver com a nossa incompetência de conceber a realidade essa qualidade da mente do que qualquer outra coisa, certo? Então, assim, é, mas isso deve ser uma experiência para a gente. No momento que a gente senta para meditar, que a gente começa a procurar a mente, a gente não vê a mente, e a gente vai procurando a mente, a gente não vê a mente, e de repente a gente sente que a mente, nós somos a mente, que não tem nada que nos obstaculiza, né? Quando a gente expande a nossa consciência para todo o universo, tem um trecho do Yogananda, onde ele descreve a experiência do Samadhi. Esse texto ele é fundamental. Alguém já viu esse texto? Eu tenho o livro dele, até por aqui. Sim, Eu já não cheguei a ler todo, não. Chegou ao ponto que ele ficou meio repetitivo, mas passei da metade. sim. Aí Então você no volta YouTube no tem. comecinho, você vai ver que tem um trecho onde ele descreve quando o guru dele dá a experiência do Samadhi, né? Que ele dá uma pancada no coração
do Yogananda, ele para de respirar e a consciência dele explode. E ele vê todos os sóis, todos os planetas, todas as coisas, todos os seres. Então ele chega, ele vê que ele diz que a consciência dele abrangia cada folhinha de grama, ele estava dentro da consciência dele, Hum. né? E no YouTube Todos tem os umas filmagens dele, em preto e Hã? branco, ele entrando em samadhi, virando os olhos assim. No YouTube tem, aparece para mim aqui de vez em quando. Sim. Então, só para dizer assim, essa é uma experiência real de uma pessoa do nosso século. Vocês são do século passado, que nem eu. Então, uma pessoa do nosso século que viveu e que experimentou isso, e é disso que está se falando aqui, né? Quando fala sobre a vastidão da mente, que ela ocupa tudo. Onde está o eu, onde está o outro? No momento do Samadhi, do Yogananda, onde está a diferença entre eu e o outro? Se ele sente tudo que sente a folhinha de grama, tudo que sente os sóis e os planetas e todos os seres, né? Ele fala, tudo assimilei, tudo transmutei no vasto oceano do meu largo ser. Enfim, dá uma olhada nisso, que eu acho que é muito inspirador, esse trecho, tá? Eu não sei bem, eu posso depois mandar para vocês o capítulo que está, mas é no início, na parte inicial. Vamos então fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente, eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.